Bom dia, meus irmãos. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, nossos lares e sobre a nossa nação. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos purifique de todo pecado, nos lavando de toda injustiça. Que o sangue de Jesus seja nosso escudo contra todas as adversidades do mal e que possamos vencer esse dia no seu glorioso nome. Vamos iniciar mais esse encontro na presença do nosso Deus, buscando a sua presença através da oração. Então ore comigo, meus amados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor meu Deus, por esse dia glorioso que se levanta, Senhor, por essa claridade, Pai, que o Senhor permite a cada um de nós que estamos aqui, Senhor, iniciando esse dia na Tua presença, consagrando esse dia a Ti, Pai. Que nesse dia possamos receber do Senhor a direção, o livramento, a proteção, a provisão. Tudo aquilo, Senhor, que precisamos para vencer este dia, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos, Senhor, que somos fracos, limitados, imperfeitos, mas que todos os dias, Senhor, ao buscarmos a Tua face, nós estamos buscando, Senhor meu Deus, a Tua ajuda, o Teu agir, Senhor, nos moldando, nos capacitando, nos aprumando, Pai, dentro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vem alinhar o nosso coração ao Teu. Vem fazer, Senhor, com que as Tuas vontades sejam as nossas, Senhor. Porque, Senhor, se estivermos no centro da Tua vontade, todas as coisas fluirão. E é isso que nós queremos, Pai. Apesar da turbulência que vive esse mundo atual, Senhor, guerras, rumores de guerras e tanta corrupção, Senhor, que se vê principalmente aqui no nosso país. Mas se estivermos com o Senhor, caminhando na Tua direção, Pai, todas essas influências malignas, elas ficam, Senhor, ao nosso derredor, mas elas não penetram, Senhor, na nossa vida. Porque o Senhor coloca uma cerca viva ao nosso redor, o Senhor coloca muralhas de fogo ao nosso redor, para que nenhuma dessas adversidades cheguem até nós e possamos, Senhor, caminhar este dia em vitória. E assim nós vamos fazendo, Senhor, de vitória em vitória, de glória em glória, até esse dia perfeito, como diz a Tua palavra. Senhor, nós consagramos este dia a Ti. E em nome de Jesus, Senhor, que a Tua poderosa mão seja conosco, que a Tua misericórdia e a Tua bondade nos sigam nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra com vocês acerca do silêncio. O silêncio, sim, o silêncio. O silêncio é uma arma poderosa de Deus quando usado com sabedoria. E para isto eu quero ler a palavra de Deus que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 19, e fala a respeito do nascimento de Jesus quando foi anunciado aos pastores e do posicionamento, da reação de Maria, sua mãe. Então leia comigo, olha o que diz a palavra. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Olhem só, meus amados. Esses pastores receberam uma visitação divina da parte de Deus, a visitação de um anjo, trazendo para eles boas novas acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. Certamente falou coisas concernente ao reinado de Jesus na terra. E esses homens maravilhados rapidamente, se dirigiram em viagem e foram a Belém à procura do menino, porque uma estrela no céu foi o sinal para que eles seguissem aquela estrela e encontrassem a criança, e assim eles fizeram e foram e levaram presentes. E quando chegaram na cidade de Belém e encontraram José e Maria, a palavra diz aqui que eles divulgaram o que havia sido dito a respeito do menino, e todos os que ouviram se admiraram. Ou seja, não existia ali só Maria e José, tinha outras pessoas ao redor. Então eles falaram acerca das maravilhas sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida. Todo mundo ficou admirado, e eu acredito que, conjecturando, ficaram assim polvorosa, Ficaram extremamente alegres, animados. Mas Maria, sua mãe, a atitude de Maria é que chama a atenção. A palavra diz: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Ou seja, Maria não ficou eufórica junto com os demais, falando aos quatro cantos acerca da criança que ela havia gerado, que havia acabado de nascer. Olha, meu filho, eu quero mostrar. Se fosse nos dias atuais, ia colocar nas redes sociais: olha aqui, nasceu o Salvador e ele é meu filho, como a maioria de nós costuma fazer, Mas não. Ela era uma mulher dotada da sabedoria do Espírito. Ela sabia no seu espírito, desde a anunciação de Jesus, quando o anjo Gabriel foi levar a mensagem para ela, ela sabia que aquela criança havia sido destinada para uma grande missão. Ela sabia que aquela criança não era uma criança comum. Ela sabia que aquela criança traria salvação para todos os povos. E certamente, junto com essa missão, as grandes responsabilidades e as grandes perseguições. Então, como uma mulher sábia, ao invés de sair aos quatro ventos falando do privilégio dela de ter sido agraciada por Deus para gerar o Salvador, de ser a mãe do Salvador, de amamentar o Salvador, o Filho de Deus, não. Era uma mulher sábia, comedida, uma mulher que guardava no coração todos esses acontecimentos, todas essas palavras, meditava nela, para saber qual a conduta que ela poderia ter para proteger o seu filho enquanto ela pudesse. Porque depois que Jesus atingiu a sua maioridade e foi chamado para o batismo e para iniciar o seu ministério, ali ela não tinha mais como controlá-lo. Mas enquanto ele fosse bebê, criança, adolescente, Jesus estava ali debaixo dos cuidados dela e de José. Mas ela era uma mulher sábia. O que eu estou querendo falar a vocês, meus irmãos, nessa manhã, é que muitas vezes nós, por falar demais, isso já aconteceu comigo. Em nome de Jesus, eu quero crer que eu tenha aprendido a lição de Deus nos revelar seus planos acerca do nosso futuro,
e a gente sair alardeando aí pelos 4 cantos da terra, falando para todo mundo. Muitas vezes nós falamos para pessoas, irmãos, que são pessoas extremamente invejosas, pessoas que elas querem ser você, elas querem ter a intimidade com Deus que você tem, elas querem ter a paz de Deus que você tem. Às vezes você não tem nenhum bem, você não é rico, não tem nenhum bem, mas elas querem estar no seu lugar, ter o conhecimento, ter a inteligência, ter o relacionamento, a intimidade com Deus que você tem. E para isso elas começam a minar a sua fé, lançando sobre você palavras como dardos, como seta, que vem minar a sua fé, dizendo, não, isso daí não vai acontecer não, isso é impossível, Deus não fala, hoje em dia não precisa mais de profeta, hoje em dia não precisa mais você ficar recebendo visão e sinal, está tudo escrito na Bíblia, e muitas pessoas falam assim. Só que lá no livro de Joel 2,19 fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a criatura, que os jovens sonhariam, os velhos profetizariam e assim por diante. Então, há um derramar sobre nós nesses últimos dias. Desde quando Jesus nasceu até a geração do dia de hoje, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, esses últimos dias nós temos visto Deus falando em todos os lugares. Você pode ver, procure no seu bairro se não tem igrejas de todas as denominações, pregando a palavra, pregando sobre o Senhor, pregando sobre a salvação. Tem muitas que não estão nesse foco, nessa missão, mas Deus conhece aqueles que são deles e sabe quais são as igrejas que verdadeiramente Ele pertence. Então, assim, meus irmãos, muitas vezes, por falar demais, nós pecamos com a nossa língua e abrimos legalidades para que pessoas inescrupulosas, pessoas sem o Espírito de Deus, venham e entrem na nossa vida, minando a nossa fé com orações contrárias. E tem aquelas que, não satisfeitas em só praguejar, em só lançar palavras malditas, ainda fazem trabalho de feitiçaria contra as nossas vidas. E isso tudo, irmão, se torna, irmã, um atrapalho na nossa vida. Por isso que nós temos, como Maria, buscar esse espírito de sabedoria, sabe? Ser comedida, ser uma pessoa que guarda os seus projetos, os seus planos, que fala com Deus a respeito deles, ou então fala com pessoas que estão na mesma sintonia, pessoas de confiança, pessoas que você sabe que verdadeiramente lhes amam e quer o bem de vocês. Aí sim, vocês podem abrir o coração, falar e pedir oração, pedir para que a pessoa até lhe ajude, mas se for por falar por falar, não fale, não fale. Eu acredito que muitos dos planos que Deus tinha para minha vida, eles foram sabotados por conta disso, por eu falar para as pessoas erradas, por ouvir conselhos, sabe, que me desanimaram, que minaram a minha fé e fizeram com que eu desistisse de investir, desistisse de prosseguir, desistisse de caminhar naquela direção que Deus tinha me dado. Então é isso. Eu quero deixar essa mensagem pedindo que vocês tenham essa palavra hoje como reflexão, né? Coloque aqui no comentário. Coloque aqui. Eu vou refletir sobre o silêncio de Deus. Eu vou refletir sobre o silêncio de Deus. Eu vou refletir sobre o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus, irmãos, ele é proteção para a nossa vida, proteção para os nossos planos, proteção para a nossa caminhada. Que o Senhor nos dê sabedoria para controlarmos a nossa língua e para só falar aquilo que for necessário e para quem realmente interessa. Tá bom? Então é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Vamos orar para finalizar esse momento.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa palavra santa e bendita, essa palavra esclarecedora, Senhor, que nos chama a atenção, que nos sacode, que nos leva a refletir, Senhor, sobre o silêncio de Deus. Senhor, unge nossos lábios com o som do Teu Espírito. Senhor, que da nossa boca saiam somente palavras, Pai, que sejam as palavras verdadeiramente que precisam ser proferidas. Senhor, não nos deixa ficar, Senhor, pecando com a língua, abrindo legalidades no mundo espiritual, Pai, minando nossos projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração por falar demais. Dá-nos a sabedoria de Maria, Senhor, essa mulher santa escolhida por Ti para gerar o Criador, Pai. Ela guardava as palavras no coração, meditando sobre elas. Ela não ficava, Senhor, aos quatro ventos, falando, Senhor, da missão, do propósito do nascimento do seu filho. Mas ela foi uma mulher sábia, que o Senhor venha nos ungir nesse dia com essa sabedoria, Senhor. Que seja uma lição, um aprendizado para nós, que possamos guardar, Senhor, meu Deus, os nossos projetos a 7 chaves, Pai, e falar somente contigo ou com aquelas pessoas que o Senhor nos mostrar que estão em sintonia conosco. Senhor, que nessa manhã possamos vencer no poder da Tua palavra santa e bendita, Pai. Abençoa nossos lares, nossos familiares, nosso trabalho. Abençoa, Senhor, a fonte de recursos, Pai, que chega na nossa casa todos os dias em forma de provisão. Senhor, traz a Tua paz sobre o nosso lar, traz o Teu descanso. Traz a Tua potente mão, Senhor, que possamos caminhar esse dia sentindo a Tua presença, Pai. Porque quem tem a Tua presença, nada lhes falta. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo, neste vídeo, nessa oração. Que esse dia, Senhor, seja um dia de novidades, seja um dia de surpresas do Senhor, seja um dia de muita alegria e bênçãos em nome de Jesus. E que possamos aqui testemunhar, Senhor, acerca do Teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Queridos, e para finalizar, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, fizesse seu comentário e se você puder compartilhar com outras pessoas esse vídeo de oração para que o YouTube possa divulgar para outros nichos, para outras pessoas, e essa palavra possa alcançar o coração das demais vidas. Eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Então, nós finalizamos aqui. Que seja um dia de paz, de muita presença de Deus, e reflita sobre o silêncio de Deus. Graça e paz.